E aí galera, tudo certo? Estamos de volta aqui, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, como diria. A gente tem um tempo de férias, a gente estava organizando algumas coisas. E a gente vai estar aqui Comprando agora. equipamento. Exatamente. Hoje a gente está aqui já com os equipamentos novos. A gente espera que com o tempo a gente vai aprendendo a mexer também nessas coisas, né? Foi um Estamos trabalhão pra aprendendo. gente começar esse vídeo. Mas enfim, aqui estamos. Eu sou o Gustavo. Eu sou a Amanda. E hoje a gente vai falar sobre algo que a gente várias vezes recebe pergunta da galera, né? Toda hora. Toda hora o pessoal pergunta e tudo mais e tal. E a pergunta é a seguinte, né? Cara, é possível existir amizade entre homem e mulher, rapaz e moça, entre Não. pessoas do sexo oposto? Não pode acontecer isso, impossível. Ou então a pessoa fala assim, é claro que pode e tal, mas existem perigos, existem benefícios, é claro que existem, né? Tem um lado bom, um lado difícil, e a gente vai trocando um pouco de ideias sobre isso hoje, né? Mas antes de começar, na verdade, começando, né, antes de ir para alguns detalhes mais específicos desse assunto, o que é importante falar é que, independente do relacionamento que nós tenhamos, seja amigo com amiga, filho com pai, etc., qualquer relacionamento, ele tem que ter Cristo no centro. Esse é o coração por trás, né? O nosso objetivo em qualquer relacionamento, com qualquer pessoa, é formar Cristo na outra pessoa, é levar a outra pessoa para mais perto de Jesus. Então isso não muda quando a gente está falando de amizade entre pessoas do sexo oposto. Então o meu objetivo, inclusive antes de começar a namorar com a Amanda, deveria ser exatamente esse, ajudar a Amanda a ser mais parecida com Jesus, né? Isso já, eu acho que resolve grande parte dos problemas, né? Quando a gente para pensar dessa forma nos relacionamentos. Eu estou me relacionando com aquela pessoa para ajudá-la a ser mais parecida com Jesus. Isso tira, por exemplo, do jogo algumas brincadeiras que normalmente a gente faz, algumas conversas que a gente às vezes tem, né? Aquelas mensagens no meio da noite que, cara, não são edificantes, não vão ajudar. Então, ter Cristo no centro já resolve grande parte. Mas a gente pode ir nos outros detalhes, né? Detalhar um pouco mais. Vamos entrar um pouco mais a gente vai entrar um pouco mais, nesses porque detalhes que ele mencionou. isso ainda é muito geral, né? Então, a gente vai detalhar um pouco mais. E aí, como é que a gente começaria detalhando um pouco mais? Qual que seria o próximo passo? Então, detalhando um pouco mais, a gente pode analisar o que a Bíblia fala pra gente sobre esse relacionamento, né? Quando a gente não é casado, nem nada do tipo, como que a gente deve tratar um ao outro, né? Sendo do sexo oposto. E em 1 Timóteo 5, de 1 a 2, fala o seguinte... Fala o seguinte, ó. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. E aí começa uma parte um pouco mais específica porque a gente está falando aqui, né? Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs. Aí um detalhe aqui fundamental, com toda a pureza. Então, os jovens como irmãos, as jovens como irmãs, com toda a pureza. Fantástico, né? Fantástico. O que significa o quê? A gente tem que tratar um ao outro como irmãos. Não necessariamente, vamos brigar toda hora, vou pegar no seu pé, vou ficar te irritando, não é isso. Mas esse carinho e esse cuidado que você teria por um irmão seu ou irmã sua, de cuidar, né? E eu tive uma experiência muito legal, eu morei na Hungria por um ano, mais ou menos. E nessa época o Gu não tava por lá, eu não tinha família por lá, e eu desenvolvi uma amizade muito legal com 2 amigos meus que hoje eu considero irmãos, né? E foi muito legal, porque por causa desse nosso relacionamento, eu tinha alguém ali pra cuidar de mim. Então às vezes a gente tava andando na rua, coisa do tipo, não fica em pé do lado da rua, fica em pé do lado de cá. Então certos cuidados assim que foram muito legais pelo fato de eu ter amigos de outro sexo, né? Então isso é muito, muito positivo, né? E aí, quando a gente começa a pensar desse jeito, né? Quando o nosso foco é servir e edificar o outro, não vai ter espaço para esses chavecos furados, para essas conversas de duplo sentido, para nenhuma coisa desse tipo. Porque o nosso foco justamente é esse, edificar a outra pessoa, cuidar da outra pessoa. Então aqui a gente já vê que, assim, grande parte, né, do que a gente tem de problema, digamos assim, relacionamentos de amizade, principalmente com o sexo oposto, já seriam, entre aspas aqui, resolvidos, né? Agora a gente tem um perigo também, né? Porque de forma geral, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente tem 2 extremos, né? Bem extremos. Tem pessoas que falam nunca, não, você não pode nem ter amizade, você é no máximo um colega. Não posso trocar ideia com meninas. E tal. Não pode e tal. E tem pessoas do outro lado que falam, claro que pode, tem que conversar, tem que ser amigo, tem que estar junto e etc e tal. E abre a vida inteira, né, pra pessoa. Exatamente, né? Então tem pessoas que são muito frias e tem pessoas que são muito abertas. E os dois lados têm seus problemas, né? Os dois lados têm seus problemas. Seus perigos, os seus perigos, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, né, de não ignorar o outro sexo,
e ser muito frio nisso, a gente perde a oportunidade de aprender muitas coisas com pessoas do sexo oposto, né? A Amanda, inclusive, ela estava compartilhando comigo, né? Como, às vezes, assim, alguns caras lá na Hungria mesmo, né? Eu tive alguns amigos que vieram pra mim, alguns não, um em específico, né? Que veio pra mim conversar sobre uma situação específica que estava acontecendo com a menina, que talvez estava interessada nele e tudo mais. E ele veio me perguntar como que ele deveria tratar ela pra não machucá-la. Mesmo ele, ele não estava interessado, ele queria tomar certos passos. E foi muito legal ele ter essa abertura para conversar comigo, para entender um pouco melhor como que as mulheres funcionam, como que as meninas funcionam, né? Porque as mulheres funcionam completamente diferente dos muito homens. diferente. E essa abertura entre muito legal. um relacionamento, né, com a outra pessoa, te dá esse acesso à cabeça que a outra pessoa também funciona, né? Não sei se faz sentido. E eu lembro, assim, tiveram algumas fases na minha vida antes de começar a namorar e tudo mais, né, que... assim, eu, às vezes, né, embora eu seja bem desligado por algumas coisas, eu olho para outras coisas. E às vezes eu chegava para alguma amiga minha assim, nossa, seu cabelo ficou bonito, você pintou, ou nossa, legal a cor da sua unha e tal. E na minha cabeça era simplesmente, cara, eu tô elogiando, acho que é legal. Mas algumas amigas minhas chegaram para mim e falaram, Gu, você não pode falar isso pra gente porque tem parece que é um sinal diferente, desperta coisas, parece que você está querendo dizer algo. Então foi legal ter amizade com essas meninas, porque elas me ajudaram a saber como tratar as mulheres como irmãs, né, com toda a pureza. Eu não estava com maldade, mas, enfim, o que eu estava fazendo não ajudava. E elas me ajudaram nesse sentido. Então a gente precisa aprender com as pessoas do outro sexo. De uma certa forma, com esse relacionamento aberto, né, a gente aprende a amar melhor os nossos irmãos. Né? Exatamente. Mas, por outro lado, a gente também não pode ignorar a importância, né, de ter esse cuidado, né, com o sexo oposto e achar que a gente sabe controlar a situação, que está tudo sob controle, que nunca vai ter nenhum tipo de problema. Não, eu estou cuidando do meu coração, eu posso ser amigo de todo mundo e etc. Né? Porque a gente corre o risco de machucar alguém, de nos machucar e até mesmo de perder amizades. Então é um cuidado que a gente precisa ter, porque eu já vi várias vezes acontecendo, né, pessoas que não tiveram esse cuidado e de fato o relacionamento ele foi quebrado, ele foi perdido e alguma coisa que era de fato uma amizade muito legal acabou, enfim, sofrendo por causa disso, por falta de cuidado, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter, porque as consequências elas podem ser grandes, né? Consequências que a gente não gostaria de ver. Sem dúvida. E aí a gente separou aqui alguns parâmetros e algumas práticas para ajudar vocês aí nessa caminhada para desenvolver um relacionamento com o sexo oposto, né? Um dos principais para mim, que me ajuda demais, é usar o parâmetro como se fosse o meu marido, né? Obviamente, hoje eu tô casada, mas vocês também podem pensar num futuro cônjuge e pensar no seguinte, como que eu gostaria que uma menina tratasse ele? Né? É dessa forma que eu vou tratar os rapazes. Então, se eu não gostaria que uma menina chegasse, desse um abraço nele e conversasse 2 horas da manhã com ele, eu não vou fazer isso com outros rapazes, né? E você mesmo não estando casado, não estando num relacionamento, você pode usar esse parâmetro, né? Como que eu gostaria que alguém tratasse meu futuro cônjuge? E trate os seus amigos dessa forma. Esse parâmetro eu acho que é fantástico, né? Eu lembro quando a gente estava conversando para pensar aqui como a gente ia gravar o vídeo, a Amanda falou isso e fez todo sentido, né? De fato é um parâmetro muito bom. Então assim, aqui a gente começa a ficar bem prático no sentido de, cara, eu não vou compartilhar coisas muito pessoais com essa pessoa. Eu não vou ficar sozinho num canto conversando com aquela pessoa. Eu não vou, como ela falou, ficar mandando mensagem 2 horas da manhã, falando sobre algumas coisas mais pessoais e etc. Né? São cuidados que a gente precisa ter, né? Cuidados que a gente precisa ter. Uma outra coisa também, né, nesse sentido, então se eu não posso ter esses momentos sozinhos, como é que eu vou construir o relacionamento? Aproveite os momentos em grupo, né? E evite ficar sozinho de fato. Então, aproveita quando vocês estão lá na igreja, quando vocês estão saindo com a galera, para conversar com essa pessoa, desenvolver alguma coisa juntos ali, né? Isso é muito legal, porque quando tá todo mundo junto também, não tem aquela questão de ficar de conversinha um com o outro, assim, nossa, fulano tá gostando de tal, fulano tá gostando do outro. Tá todo mundo junto. Vocês se protegem nesse sentido, Exatamente, né? Exatamente. E conversas muito pessoais, elas tendem a não acontecer quando a gente está em grupo. Então a gente se protege em vários sentidos, né? Então aproveite os momentos em grupo e evite de fato ficar sozinho. Inclusive, e a gente está reforçando isso aqui porque é algo importante, né? Uma realidade. Inclusive sozinho no contexto de mensagens, WhatsApp e etc, né? Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso, né? E aí uma outra coisa, né? E a última coisa aqui pra gente colocar é não tenha um melhor amigo do sexo oposto, né? O melhor amigo vai ser alguém que você vai compartilhar de fato as coisas mais profundas do seu coração,
né? Pecados que precisam ser tratados, às vezes muito relacionados ao seu sexo, no caso, tipo, os rapazes têm coisas específicas, as moças têm coisas específicas também. Então não é legal que você compartilhe isso com uma pessoa do sexo oposto. Aquilo pode despertar coisas nela, não ajudá-la também, né? Então não tenha um melhor amigo do sexo oposto. Tenha bons amigos do sexo oposto, mas procure alguém assim que seja do mesmo sexo que você para ser o seu melhor amigo, prestação de contas, para ser alguém que você vai conversar frequentemente sobre isso, né? E é isso, galera. Então, sobre esse assunto, até mesmo em relação à amizade, tipo, hoje ele é meu melhor amigo, e isso é muito diferente da época antes de namorar, né? E a gente vai ter um vídeo sobre esse assunto saindo logo, logo, tá bom? Muito obrigada por acompanhar aí a nossa página, por nos apoiar aqui nesse ministério de uma certa forma, né? E compartilhe esse vídeo, comente aí o que você achou, como a gente pode crescer, segue, curte, compartilha, né? Aquele esquema que a gente tem que aprender a falar, que a gente nunca fala. A gente não faz as coisas. Mas é isso aí. E, como sempre, né? Ame a Deus. Ame o próximo. E bora crescer juntos. Bora crescer juntos. Isso aí, gente. Falou, galera. Falou, tchau, tchau.